Olá a todos. Então, estamos dando hoje abertura ao segundo dia de capacitação docente para 2024/1. Hoje um dia um pouco diferente das capacitações anteriores, né, dos outros semestres. Nós vamos ter inúmeras falas que vão tratar de assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. A Carolina vai falar sobre registro de diplomas, o Henrique sobre secretaria, o professor Edilson, junto com o professor Campato, sobre as revistas científicas, a professora Yara sobre a extensão e a professora Célia sobre a pesquisa. Então nós desejamos a todos uma ótima capacitação e que aproveitem ao máximo o conhecimento exaurido pelos nossos profissionais nos dias de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos os professores, boa noite a todas as unidades. Bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Everton Visotto, estou na direção de comunicação e marketing aqui do grupo e vou falar um pouquinho para vocês da nossa atuação na empresa, tá? Como deve ser de conhecimento de todos, o marketing tem algumas funções estratégicas dentro do grupo, que envolve estudo, pesquisa, criação, comunicação, o envolvimento com parceiros e sociedade em geral. Então, tudo o que a gente faz envolve a sociedade, envolve o nosso entorno, envolve o que a gente chama de comunidade acadêmica. Então, é importante que todos nós termos essa visão do jogo, para poder sim estar bem visto na sociedade. E vocês veem que nesse momento eu vou falar um pouquinho disso. É muito rápido, mas mais para termos uma noção do que a gente pode contribuir junto à nossa instituição, né? Uma das atuações do marketing, pesquisa de mercado, definição de estratégias, campanha de processo seletivo, que é o mais evidente para todos, gestão de informações e dados, a relação que a gente tem com o mercado e as ações com a comunidade, além de analisar resultados para ver como a gente está andando, como está fazendo e tal. Quero falar de forma rápida, mas essa foi a campanha que nós lançamos. Nós ousamos um pouco na questão do design da peça, para chamar a atenção, para modificar um pouco. Colocamos que a gente tem hoje, a nossa matrícula é sim a primeira mensalidade e custa R$ 99,00 independente do curso. A gente tem bolsa de 50% a 60% para ser competitivo com o mercado. A gente tem um desconto pontualidade, então o aluno que além da bolsa e está em dia com a instituição, tem esse desconto pontualidade no curso. E temos planos especiais, a gente fala do Enem, vocês vão ver o ProUni, a gente tem o EJA, tem todo nesse processo, segunda graduação. Conseguimos implantar um processo de desconto para melhor idade, então aquela pessoa que quer estudar e já tem mais de 60 anos. O funcionalismo público, que é um grande parceiro das nossas instituições, também tem um benefício já dentro da campanha. Os convênios, as transferências e o retorno ao curso, afinal, a gente teve aquele momento pandêmico e hoje a gente tem o aluno querendo voltar para a instituição. Então, a gente tem um retorno ao curso. Quando a gente fala de ação com a sociedade, nós desenvolvemos um informativo por unidade, um informativo que é enviado online, e aqui a gente tem um exemplo da legislação que faz esse informativo internamente. Tudo que a gente faz na instituição deve ser comunicado para a sociedade, para o nosso entorno. Então, tudo que é feito, fazer uma matéria, colocar fotos e enviar para o diretor para que a gente possa publicar. Isso é divulgado para todas as instituições e para a comunidade no entorno. Então, e é online, dá para a gente fazer isso e deixar bem visível as ações positivas que a gente faz para a sociedade. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria que todos participassem. Fez uma apresentação, uma visita numa instituição, alguma coisa, divulguem. Vamos divulgar isso para todos no nosso entorno. Lembra que eu comentei que a gente fala de comparativos? A gente hoje faz um estudo de todos os dados e números da instituição. E aqui fica um exemplo, fica na mão do diretor, mas para todos saberem que o envolvimento é necessário para que esses números tenham uma performance melhor. A gente abre a turma agora no começo do ciclo e no segundo semestre a gente fica mais tranquilo. Mas isso aqui para vocês terem uma noção do que a gente faz de monitoramento e comparativo de dados com os anos anteriores, tá? E para fechar, de forma rápida e sucinta, a gente está falando de rede social, vê-se envolvido em muitas questões de redes sociais e tal. É importante, e eu peço essa gentileza a todos, que visitem os sites das nossas instituições,
via Google, via Facebook ou Instagram e façam seu comentário. Afinal, nós, como professor da instituição, sabemos o que a gente propõe em sala de aula, entendemos o que a gente entrega para o aluno. Vamos colocar de forma assertiva e positiva os nossos comentários. Isso dá um crédito para a nossa instituição e deixa o aluno, o candidato, mais, como eu posso dizer, mais positivo, mais assertivo e sem dúvida de querer estudar conosco. Então, esse é um ponto que eu gostaria que todos pudessem visitar os sites, visitar as redes sociais das unidades, de todas as colegas e consigam fazer. Bem, esse era o meu recado para que todos nós possamos começar um semestre redondo, positivo, e eu convido a todos a prestigiar a instituição dessa forma, pelas redes sociais e pelas ações que a gente tem com a sociedade. Meu muito obrigado e um excelente ciclo para todos. Boa noite a todos. Meu nome é Carolina, né? Para quem não me conhece, sou coordenadora de registros acadêmicos do Departamento de Diplomas aqui da sede e vim apresentar um pouquinho, né, sobre o Departamento de Diplomas, para quem não conhece, e falar sobre alguns pontos que eu acho importante. O primeiro deles é sobre a Portaria 1095, né, que instituiu o diploma digital e com ela instituiu regras, né, e prazos. E uma coisa que eu achei interessante a gente focar aqui são os prazos, né, sobre a emissão de diploma digital e registro. Então, a instituição, a partir do momento que o aluno cola grau, ela tem 60 dias para emitir o diploma dele, né, do aluno. Depois de 60 dias, nós temos mais 15 dias para enviar para a registradora. E a registradora tem mais 60 dias para registro. Então, hoje, né, atualmente, a gente não tem conseguido cumprir esse prazo devido às demandas das unidades, do nosso departamento também, mas essa é uma meta que eu coloquei, né, que para a gente cumprir pelo menos nas próximas colações de grau. Então, e esses prazos eles podem ser prorrogados apenas uma vez por igual, né? Então, pode ser prorrogado desde que seja justificado. Essa é uma meta e a gente que vai ser alinhado junto à Secretaria Geral com o Henrique, o departamento meu de diplomas e todas as unidades, para que a gente consiga entregar para o aluno no menor tempo possível, assim evitando os processos jurídicos. Para isso, eu conto com o apoio das unidades, já que os processos vêm de vocês, né? Então, o envio da planilha com os dados corretos, porque a gente pega a planilha faltando dados e informações incorretas. As informações no RM preenchida corretamente, porque o RM é a nossa base de dados e a gente pega processo com dados faltando, dados incorretos, e isso acaba atrasando o prazo. Os documentos legíveis, isso é muito importante. Então, desde a matrícula até quando o aluno vai colar grau, os documentos têm que estar legíveis e tem que ter todos os documentos. Isso é um dos princípios para o aluno colar grau, e a gente vê que às vezes isso não acontece. O aproveitamento de estudos também, então, para todos os coordenadores, a gente recebe bastante tabela de equivalência de aluno sendo dispensado e às vezes faltando carga horária. Então, peço atenção aí nesse ponto. E prioridade nos casos urgentes, como PROCON, ouvidoria, reclame aqui, o jurídico. A gente enviou, a gente pede prioridade para a gente não ter um problema maior aí na frente, tá? Então, eu quis passar de maneira sucinta para todos, né, quais são as nossas metas, qual é o meu princípio, tá, do nosso departamento. E, por último, eu estou passando a nossa equipe, né, que sou eu, coordenadora de registros acadêmicos, a Heloísa, como assistente acadêmico, a Amanda, como assistente acadêmico, que é uma funcionária que chegou no grupo faz pouco tempo, mas está somando com a gente, e a Regiane, que ela é assistente acadêmico e ouvidoria, tá? Então, todos nós estamos à disposição de vocês para que a gente consiga atingir essas metas e zerar todo o passivo que a gente tem. Muito obrigada e tenham todos um período letivo maravilhoso. Olá, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique, sou o secretário acadêmico. Nos foi disponibilizado um momento para fazer uma fala aqui hoje, então será uma fala rápida
e por este motivo, então, eu elenquei aqui alguns pontos principais para a gente tratar aqui referente à secretaria. São pontos relevantes para a instituição num todo, mas hoje eu gostaria de me dirigir especialmente aos secretários, às secretárias, aos auxiliares de secretaria, a quem eu já quero me antecipar e agradecer aqui por todo o trabalho que vem sendo feito e por todo o apoio que tem sido dado aqui para a secretaria. Então, eu preparei aqui alguns slides e aí nós vamos abordar os assuntos. Bom, o primeiro assunto aqui é a abertura do semestre e a rematrícula, né? Então, é importante que a gente tenha uma organização da secretaria para começar o semestre, porque a secretaria é o primeiro departamento que os alunos têm acesso, logo após passar pela portaria, logicamente. Então, assim, é o cartão de visita da instituição. Então, é importante que as mesas estejam arrumadas, que seja um ambiente limpo. Então, chama lá o pessoal da limpeza, dá uma geral na secretaria, verifica se não tem móvel quebrado, lâmpada queimada, chama o pessoal da manutenção, faça uma geral lá, porque isso é importante e faz a diferença. Um segundo ponto é fechar todas as pendências do semestre anterior. Então, assim, uma nota que ficou faltando, um professor que esqueceu de entregar um diário, assuntos relacionados à coordenação, atividades complementares, estágio, aproveite esse momento que os professores, coordenadores estão retornando e fechem todas as pendências. Um outro ponto, acompanhar as rematrículas, né, matrículas e rematrículas. Então, as matrículas, logicamente, para a entrada de alunos, para a manutenção da instituição, para que a instituição continue funcionando muito bem, e as rematrículas para que os alunos que já são matriculados na instituição, eles não abandonem, eles não deixem de fazer o processo de rematrícula. Isso também vai garantir a sustentabilidade aí da instituição e é um papel importante da secretaria, tá? Então, assim, nossa sugestão aqui é que todas as secretárias, secretários enviem comunicado para os alunos que ainda não fizeram a rematrícula, convocando eles, chamando, oferecendo apoio para que alavanque aí as rematrículas, tá? Organizar as informações necessárias para a enturmação. Então, verificar se os alunos estão na matriz corretas, puxar relatórios de quantidade de alunos por turma, tá? Para que a gente não tenha problemas para fazer a enturmação. Próximo ponto, o vestibular 2024-1. Então, assim, é importante que os funcionários, os colaboradores da secretaria acompanhem o processo de vestibular e deem apoio lá para o departamento comercial, tirando as dúvidas deles na questão de documento, processo seletivo, transferência, análise curricular, que é um assunto que a secretaria tem uma expertise maior, tá? Preenchimento do sistema de vestibular. Então, é interessante e é muito importante para que a matrícula do aluno, depois que é inserida lá no sistema de vestibular, suba para o RM, que esteja tudo certinho. O CPF preenchido da maneira correta, o nome do aluno preenchido da maneira correta, nome completo, tá? E aí, depois de colocar todas as informações lá, dê uma revisada, uma analisada, verifica se está tudo certinho antes de salvar. Isso ajuda muito para otimizar o processo seletivo, tá? Conferir a documentação dos candidatos. Isso é muito importante, tá? Porque assim, depois que o aluno passou pelo departamento comercial e ele não é mais candidato, ele é aluno, a responsabilidade é da secretaria. Então não adianta depois a gente colocar a responsabilidade em outros departamentos e tal. O ideal é conferir e acompanhar toda a documentação. Subir os documentos de forma legível no sistema de gestão documental. Hoje é o Doc Express. Então, assim, escanear bonitinho, verificar se está legível, se dá para enxergar todas as informações ali do documento, tá? Próximo ponto, colação de grau dos formandos 2024-1. Colação de grau é um dos momentos mais importantes aí para o aluno, né? Que é quando ele finaliza lá o seu curso e ele vai para o mercado de trabalho, então ele vai precisar de documentação, ele vai precisar participar lá da cerimônia, assinar a ata de colação. Então, é importante, né, que a colação de grau esteja bem organizada, os documentos bem feitinhos ali, preparados, tá? Um ponto importante na colação, fazer análise geral da vida acadêmica do aluno para que não tenha risco de alunos que não concluíram o curso ou que tem alguma pendência de que esses alunos colhem grau, tá? Fazer um levantamento dos formandos inadimplentes, isso é importante também. Verifica lá, a gente já está fazendo mesmo lá a compilação dos dados, a listagem dos alunos formandos, e aí a gente pega
e faz uma análise lá no portal e verifica se desses formandos tem algum inadimplente. Aí relaciona e manda para o departamento de cobrança e acordo entrar em contato para esses alunos regularizarem. Após a colação de grau dos formandos 2024-1, é interessante já começar a organizar a próxima colação de grau, né? Porque colação de grau é um processo um tanto complexo e não dá para ser feito na correria de um dia para o outro. Então é importante começar a organizar a documentação, dar uma olhada no arquivo, ver se o aluno está devendo algum documento e começar a organizar. Próximo ponto é o diploma digital, né? Importantíssimo também. Então, assim, eu quero destacar aqui que para que as unidades continuem enviando os processos de diploma digital, independente das demandas que tenham lá na faculdade, é importante que esse processo não pare. Pode ser até que tenha alguns picos de algumas outras demandas, visita do MEC ou algo nesse sentido, mas é importante não parar o trabalho, tá? Fazer um levantamento do passivo da emissão dos diplomas e priorizar os casos mais urgentes. Algumas unidades já sabem qual é o passivo, sabem o que ainda precisam emitir, outras ainda não. Então é interessante a gente saber exatamente o que ainda falta para começar a trabalhar nisso e dar as prioridades devidas aí. Porque nós sabemos que tem alunos que passam em concurso, vão assumir cargos públicos, precisam de carteira da ordem. Então é interessante a gente saber exatamente o que a gente precisa emitir e o que é prioridade. Aumentar a produção dos processos de diplomas. Então, assim, faça contato com a secretaria, comigo, com os outros participantes lá da secretaria, com o departamento da Carolina. Então, assim, a gente precisa otimizar, alavancar e aumentar a produção dos diplomas digitais, tá? Um outro ponto é acompanhar os e-mails de liberação para assinatura dos diplomas. Então, a unidade manda para a gente, a secretaria faz o trabalho dela, passa para o departamento da Carolina, eles conferem tudo, o diploma está ok, está bonito, e aí ela libera para assinatura. É importante que assim que ela mande para assinatura, a unidade esteja monitorando isso e faça lá a assinatura de imediato, tá? Após a assinatura, né, naturalmente precisa fazer o ofício, e o ofício ele precisa ser enviado com brevidade, logo após a assinatura. Assinou, já prepara o ofício e manda para a gente, tá? Porque se acontece a assinatura e não tem o ofício, trava o processo, tá? E aí algumas unidades aí já até sabem que a gente entra em contato pedindo urgência e tal. Então se adianta, assinou, já faça o ofício e nos mande. E um ponto importante aqui também é aproveitar a organização da colação de grau dos formandos 2024-1 e já preparar esses alunos para a emissão do diploma digital. Porque para a colação de grau a gente tem que fazer a análise geral da vida acadêmica do aluno, então tem que colocar todas as notas, colocar todas as informações referentes a estágio, atividades complementares, e aí a gente já pode aproveitar e mandar esses alunos para a emissão do diploma digital. Finalizando aqui, eu quero deixar os contatos da secretaria. Então, nós temos o e-mail da Secretaria Acadêmica, que trata de rotinas diárias da Secretaria, de assuntos gerais ali do departamento. E nós temos o contato do Diploma Secretaria, né? É o canal da Secretaria para atender demandas específicas referentes ao diploma. Então, é bom diferenciar aqui, tá? Então, assim, tô com uma situação que é específica do diploma. Manda para o Diploma Secretaria, porque a gestão disso é feita de maneira mais rápida e efetiva. Então, aqui, hoje, a equipe da Secretaria é composta por mim, Henrique, como secretário acadêmico, aqui está meu contato. Nós temos o Anderson, que é analista acadêmico, contato dele aqui também, e a Adriana, como analista acadêmica. E nós temos uma figura importante também, que trabalha de maneira efetiva na secretaria, no departamento de registro acadêmico lá da Carolina, que é o departamento de diplomas, que é a professora Silmara. Então ela faz toda a gestão de TI da parte acadêmica e faz a gestão do sistema acadêmico, no caso o RM, o sistema de emissão do diploma digital. Então, referente à secretaria, é isso que nós temos para apresentar hoje. Eu quero agradecer e que todos tenham uma ótima noite. Olá, eu sou o Edilson e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a DPEX, a Diretoria de Pesquisa, Extensão e Publicações. Antes, quero desejar a todos um belo início de semestre e conte com o meu apoio para o que for necessário sobre os temas que nós vamos conversar agora, ok? A maioria de vocês me conhece
da gerência de bibliotecas. No entanto, eu atuo também na diretoria de extensão e pesquisa na questão das publicações e de que forma que isso se dá. Eu e o professor Campato trabalhamos com os periódicos, ou seja, com as revistas que são desenvolvidas por vocês aí na unidade, e aqui nós fizemos o ajuste final, né? Nós fazemos o ajuste final, ou seja, o professor Campato trabalha toda a parte de validação dos artigos, de ajustes, de orientações, e eu trabalho na parte de finalização desses artigos e subo eles no sistema, ok? O que vocês já conhecem hoje, chamado sobre OJS, o Open Journal System, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Bom, hoje dentro das publicações que estão sobre a alçada da DPEX, nós temos 15 publicações, então são essas que vocês veem nesse momento. Então nós temos a revista Interfaces, revista Mundo Acadêmico, revista Intraciência, revista FAG Saúde, revista Saber Acadêmicos, Anais do Núcleo de Pesquisa da Uniesp, revista Transversal, revista Conhecimento e Foque, revista Eduque, revista Interatividade, revista Ciência Contemporânea, revista Travessias Interativas, revista FAIS, revista Tema Online e revista Cientia Fair, ok? São todas essas que são gerenciadas pela DPEX em parceria com vocês aí na unidade. O que muda desse ano para os anos anteriores? E aí é o que eu vou tocar o próximo ponto. Bom, até o ano passado, os processos, nós estávamos no modelo híbrido, ou seja, parte do processo feito via sistema e parte do processo feito via, digamos que manual, via e-mail ali, caso a caso, tá? A partir de 2024, nesse semestre especificamente, nós decidimos que nós vamos começar a aprimorar o sistema, ou seja, utilizá-lo em sua plenitude. Então, nós temos o Open Journal System, que é um gerenciador de editoração de revistas, que é mais conhecido, anteriormente era conhecido como CER, Sistema de Editoração de Revistas, e a partir de um determinado momento ele passou a chamar-se OJS. Tá? Então, esse sistema ele permite que nós façamos todo o fluxo, tanto do cadastro do autor ou do leitor dentro da plataforma, até a publicação da revista. Então, a parte de submissão, a parte de editoração, a parte de aceite, a parte de avaliação, e toda a comunicação que se dá, que nós fazíamos via e-mail, isso vai ser feito via sistema, ok? Acredito que essa seja a grande mudança para 2024, né? Nós pretendemos que implantar em todas as revistas e com o intuito de que funcione de maneira adequada e a contento como o sistema foi desenvolvido para nos oferecer, ok? Bom, e de que forma que as revistas ficarão disponíveis? Então, nós temos hoje lá no site uma parte das revistas no formato anterior, em HTML, que foi disponibilizado, e a partir de 2023-2, especificamente, nós começamos já a subir no OJS. Então, onde que elas estão? Elas estão no portal da Uniesp, então aqui já tem um acesso que vocês podem acessar, e elas ficam disponibilizadas no formato que aparece ali. Então, tem um breve resumo da revista, da publicação. Você clicando ali, você tem acesso tanto às edições anteriores quanto às edições atuais. Evidente que tem algumas revistas que já tem números, 2, 3 números no OJS, e tem um número para trás. Nesse primeiro momento, nós estamos tratando e tentando regularizar as revistas, ou seja, aquelas que estavam atrasadas ou que estão em período de publicação, nós já vamos publicar, e os números anteriores? Os números anteriores eles entrarão na plataforma assim que a situação da revista estiver ok, a periodicidade atendida e não tendo nenhum fascículo, nenhum número atrasado, tá bom? Então, eles estão aqui no portal. E a partir desse momento, todas as comunicações, todas as submissões, elas estarão sendo feitas via portal, tá? Não mais e-mail. Claro que o e-mail a gente pode trabalhar de uma forma como um plano B, uma orientação, alguma dúvida, mas o ideal é que vocês tentem utilizar a ferramenta até para a gente entender se vocês estão aptos, assim, no sentido de utilizando a plenitude do sistema e se precisam de um outro treinamento, tá bom? Quais as vantagens do processo eletrônico? Então,
eu tenho, desde, como eu falei lá no início, o cadastro. Então, o autor, o editor da revista, o gerente da revista, ele vai se cadastrar automaticamente no sistema. Tá? Então, cada revista tem o seu editor, como vocês já sabem aí na ponta. Esse editor ele tem autonomia dentro da revista. Então, ele vai desde a submissão do artigo, a aceitação, a publicação. Claro que, como é um processo novo, nesse primeiro momento, e possivelmente os primeiros números aí, ou pelo menos o primeiro número de cada unidade para 2024, vocês vão precisar de auxílio até para se familiarizarem com o sistema. Depois isso vai ser de forma orgânica que vocês vão conseguir utilizar. Mas voltando ao assunto, então o cadastro é feito aqui direto na plataforma, então vocês podem acessar cada um nas suas respectivas revistas, tá? Então você vai se cadastrar lá como avaliador, como autor e como leitor. E aí depois eu consigo aqui identificar quem são os editores e dar permissão para ele dentro do sistema. A submissão ela também é via sistema, então haverá lá um arquivo evidente do artigo. Esse artigo ele vai ser postado na plataforma. A partir do momento que ele é postado, cada editor vai receber uma notificação. Olha, foi submetido um novo artigo. O editor vai acessar, vai designar os avaliadores e esses avaliadores vão avaliar o artigo, posteriormente fazer as ponderações, ajustes se necessários, ou apenas validar o artigo dizendo ok, eles foram aceitos e pode seguir para a editoração de texto e depois para a publicação. Ok? Lembrando que o professor Campato tem um papel fundamental, porque é ele que fazia essa validação aí lá dentro lá no e-mail junto com vocês, né? Vocês mandavam os arquivos tanto para o professor Campato quanto para a professora Rosa Belotto. Não vai mudar nada, essa avaliação ela vai continuar sendo feita final, tá bom? Mas via sistema. Então, o que vai acontecer? Um artigo vai ser submetido, o editor já está lá, o editor-chefe designado, ele vai designar 2 avaliadores. Esses avaliadores, eles dão os pareceres deles. O professor Campato, ele entra lá como um terceiro avaliador e consegue ver ali as questões que ele já atrela e já faz as análises. Ele valida esse artigo. Quando ele validar esse artigo, está pronto para editoração e a parte que eu entro, que é a paginação, e aí tem todos os elementos pré-textuais, todo um formato ali para a gente conseguir publicar. Lembrando que essas exigências que nós fazemos de e-mail, de nome, de filiação, são exigências do sistema, e vocês vão perceber isso quando vocês forem submeter os artigos, ou os alunos forem submeter, ou algum conhecido que vocês tenham ali que acabou indicando a revista, vocês vão ver que são exigências do próprio sistema. Então, quanto mais informações vocês colocam, mais fica completo no momento que ela é publicada, ok? Bom, como eu falei, acompanhamento das etapas, então tudo que é feito lá, desde a submissão, a designação do editor, dos avaliadores, do aceite, da editoração, todo o processo é acompanhado e gravado via sistema, então vocês vão conseguir ali os autores, o editor e o gerente da revista também consegue ver, tá? Tudo é gravado, se ficou alguma dúvida, questão de arquivo, o que foi, o que não foi, então isso é importante. O gerenciamento do fluxo, o editor ele consegue saber, quando ele determina ali uma avaliação, ele sabe quanto tempo que demora, né? Porque já tem pré-estabelecido um prazo para cada revista. Tem revista que avalia artigo em 30 dias, tem revista que em 15, tem revista que 60. Aí vai depender muito do fluxo, mas ele consegue saber o que está atrasado, quem atrasou, isso é importante. Ele consegue fazer a avaliação do avaliador, então, quando os revisores ou avaliadores, aí depende, a nomenclatura muda de periódico para periódico, mas nada mais é do que a pessoa que está revisando o artigo, ele termina a avaliação, você consegue avaliar ele também, o editor vai avaliar, até para que a gente tenha um banco de revisor / avaliador que seja comprometido com o processo. A avaliação duplo cego, ou seja, os avaliadores eles não vão saber quem mandou, porque é retirado do cabeçalho ali qualquer informação que vincule o autor ao texto, tá, ao artigo, isso para que seja um processo de lisura e seja totalmente idôneo e não tenha vícios aí no decorrer do processo de avaliação, tá bom? Como eu falei, os registros das ações, a disponibilidade do sistema é full time, ou seja, uma vez submetido lá, essa informação fica para você full time, você pode acessar
a qualquer momento, desde que tenha acesso a um computador com rede, tá? E aí você vai ter acesso ao seu login e senha lá e vai conseguir ver de que forma e que status que está o seu artigo. E também você, depois de publicado, você vai ter o acesso completo à plataforma. A possibilidade de edição, o que significa isso? Poxa, Edilson, publiquei um artigo e descobri que eu troquei um texto na hora lá, foi uma informação errada. O OJS permite que a gente consiga fazer edição. Com um parênteses aqui, lembrando que todo artigo submetido e aceito, nós fazemos o DOI, ou seja, a identidade do artigo. Cada artigo que é publicado já sai um registro, né, no nome desse artigo. Se eu tiver que mudar um ponto, uma vírgula ali, o sistema permite, porém eu tenho que ir lá no DOI e submeter de novo para ele ter um outro registro, porque o DOI ele tem que ser fiel ao documento que está lá lançado, ok? Então permite a edição, mas nós tentamos evitar justamente para que não tenha esse retrabalho de ficar emitindo um novo DOI e também ficar sobrecarregando a plataforma. E a questão da confiabilidade, então é um sistema aberto, gratuito, mas que funciona no mundo todo, é o que tem de mais avançado aí em editoração de revistas, e eu espero que vocês consigam extrair dessa ferramenta o máximo, porque assim a gente consegue otimizar o trabalho e também consegue divulgar tudo que é feito aí de publicação nas nossas unidades. No mais, eu tenho meu contato aqui, então tenho o e-mail e o telefone, vocês fiquem à vontade para me acionar caso necessário, e eu desejo a todos um bom trabalho. Boa noite a todos, a todas. Sou professora Yara Grandino, componho a gestão, né, corporativa aqui da Uniesp. Com a saída ao afastamento, na verdade, da professora Rosa, então eu assumi a questão da extensão e a professora Célia da pesquisa. Então hoje, na minha apresentação, eu vou falar especificamente da extensão. E a professora Célia depois vai se aprofundar na questão da pesquisa. Bom, falando da curricularização da extensão, né? Atualmente ela é estabelecida na educação superior pela resolução CNE, 7 de dezembro, número 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes da educação para o ensino superior, de acordo com as metas do PNE de 2014 a 2024. Então, a curricularização ela entrou em 2018, mas ela começou mesmo a vigorar a partir de 2021, onde todas as IES começaram a se adaptar nesse processo. Na Resolução 7, no artigo 8, ela traz a questão das atividades extensionistas, como projetos políticos pedagógicos no curso. São inseridas nesses projetos políticos pedagógicos dos cursos, com programas, projetos, cursos, eventos, oficinas, prestação de serviços. Porque, na verdade, assim, antes nós tínhamos uma matriz, né, onde os estágios eles eram iniciados, ou essas atividades mais práticas, geralmente a partir da metade do curso. Hoje, com as atividades extensionistas, né, com essa curricularização da extensão, as atividades elas já são previstas desde o primeiro semestre. Então, a teoria e a prática elas têm que estar sempre aliadas, né, sempre trabalhando juntas. E aí eu vou falar de alguns marcos do percurso aqui, na questão da curricularização, que é o regulatório, né, aquele que traz a resolução, o epistemológico, aquele que a gente vai colocar como que a IES pensa nesse sentido, o operacional, como que nós vamos pensar nessas ações, e o estratégico, pôr as ações em prática. Então, no marco regulatório, vem a concepção de extensão, né? O que é essa extensão, né? Para que ela chegou para olhar o aluno, preparar o aluno para esse mercado de trabalho, olhando a questão política, a questão social, a questão econômica, ao redor do universo que nós temos dentro da IES, né? Além dos muros da IES. E quem são os participantes? Os docentes, os acadêmicos e a sociedade. Então,
o professor ele precisa repensar suas práticas, ele precisa olhar para as novas metodologias, enfim, ele precisa trazer esse aluno para o protagonismo acadêmico, né, de acordo com as atividades e com os projetos. E também é preciso que olhe-se para as DCNs de cada curso e que essas DCNs elas sigam juntamente com essa curricularização. Então, a clareza dos objetivos da aprendizagem, né, as competências de formação, né, olhar também para o PPC, como que esse PPC ele está justificado, ele está pensado. Eu vou só falar de uma experiência minha enquanto professora. Eu coordenava o curso de Letras Libras na Brasil, que terminou na metade do ano passado, e nós tivemos a avaliação do MEC na metade do ano, né, antes do término das atividades, para reconhecimento do curso. A nossa matriz era de 2019, então ela não tinha as atividades extensionistas na matriz. Mas nós tínhamos vários projetos, nós tínhamos PIBID, nós tínhamos palestras, nós tínhamos semanas acadêmicas, nós tínhamos uma estrutura que acabou entrando como as atividades extensionistas, sem estar dentro da matriz. Por quê? Porque tinha registros, tinha fotos, a gente registrava todos os eventos, fazia um roteirinho, enfim, o MEC achou aquilo, assim, por não ter dentro da matriz, ele considerou muito aquilo, tanto que o nosso curso obteve nota 5 no reconhecimento. Então, é importante que exista todo esse registro, a gente vai falar um pouquinho disso também. Nessa sistemação dos processos avaliativos, né? Porque a gente tem que pensar nessa avaliação de uma forma onde eu possa pensar o que a CPA traz de indicadores para mim, como essa CPA pode me ajudar a pensar nessa curricularização, os NSDEs, os colegiados, enfim, todo um sistema dentro da IES que vai fazer com que essa curricularização tenha um diferencial. E o percurso extensionista na matriz, né? A gente precisa pensar também na matriz curricular. Como que eu vou olhar essa matriz? Como que eu vou colocar esse percurso extensionista? E aí que eu repito novamente, NDE, colegiado, que tem mais o NDE ainda, tem autonomia para mudar, né? Para mexer nessa matriz. E aí eu vou pensar no marco epistemológico, pensando qual a concepção institucional, qual a filosofia que a IES tem, né? Pensando na extensão, né? Pensando nas suas práticas, como que eu, enquanto gestão macro dentro da IES, eu penso esse todo. Né? Eu não estou compartimentando, né, de cada curso, mas eu penso todo, e aí, a partir do todo, eu trago essa curricularização para cada curso. E aí eu tenho aonde? O PDI. Né? O PDI ele vai trazer também essa curricularização, alinhando as estratégias, então, com a missão, a visão, o valor, né, da UE, a justificativa dos cursos, né? Que aí também entra a questão do PPC, a leitura territorial. O que é essa leitura territorial? É olhar para a sociedade, olhar para a questão política, econômica, social da região que eu estou inserida, os problemas, né, regionais que eu tenho ali, e pensar em projetos que eu possa alcançar essa realidade, e também pensar no mundo do trabalho, que meu aluno vai levar com isso enquanto profissional, né, na sua prática. E a atuação da extensão e da pesquisa em relação ao nível de resolutividade, né, dos problemas, das demandas, a apropriação dos conhecimentos construídos pelo público participante. Aí eu repito, o que vai esse meu aluno ganha, né, tendo uma teoria e uma prática desde o início, aliada com a profissão que ele está desejando ali no momento.
A atuação da extensão e da pesquisa e retroalimentando, né, sempre, né, os currículos, e aí, novamente, a aproximação da prática com o mercado de trabalho. E as metodologias aplicáveis à extensão. A gente tem que olhar também a questão, assim, quais metodologias nós estamos utilizando para que essa extensão, né, para que os projetos de extensão, eles tenham sucesso. Eu posso pensar em alguns projetos e posso pensar em metodologias ativas, mas nem toda metodologia ativa ela vai se encaixar em algum projeto, alguma atividade de extensão. Então, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu posso trazer como metodologia ativa ou como uma atividade, enfim, né, como uma outra prática, um outro percurso metodológico. Aí eu penso no marco operacional, e aí eu vou para a questão da operação mesmo, né? Então, eu planejo, né, como eu vou planejar essa curricularização, essa articulação com a pesquisa, né, que a extensão também tem uma articulação com a pesquisa, lembrando que ensino, pesquisa, extensão, elas são indissociáveis, tá? Com as modalidades e a metodologia. Então, é sempre muito importante pensar no meu percurso metodológico enquanto docente. Pensar em capacitações para os docentes, muitas vezes, onde eles possam estar munidos de ferramentas para poder fazer um trabalho legal junto aos alunos. E aí eu penso na sistematização dos registros acadêmicos, né, dos instrumentos, dos modelos, dos fluxos. Então, registrar é muito importante. Eu costumo dizer assim, que a fala, né, a oralidade, ela se vai, mas a escrita, ela permanece. Então, o registro sempre a partir de indicadores, né? O que eu tenho ali? Eu tenho ENAD, eu tenho a CPA como um indicador para que eu possa mudar meu contexto ali nas matrizes, eu tenho o MEC, né, que vem para avaliar, eu tenho os projetos da CAPES, enfim, eu tenho várias questões ali que envolvem, que mexem com essa questão da curricularização, né, dessa extensão aí, onde eu posso permear por vários lados, com projetos, com várias atividades ali, que são postas pela Resolução 7, e como que eu faço esses registros desse processo depois, né? Então, eu tenho o antes, que me mostra os indicadores, e o depois do meu processo todo desenvolvido. Então, a autoavaliação, né, através dos indicadores da CPA, a integração das estruturas, e aí existe um diálogo dentro e fora da UES, né, intra e inter, e a formação docente, que ela é importantíssima, por isso eu já até coloquei essa formação. A formação ela é importante para que os professores possam, em grupo, decidir o que é melhor para cada curso, a forma de trabalho, as metodologias, né? Enfim, o trabalho num todo. Aí eu venho com o último, que é o marco estratégico, que aí eu vou para pôr a mão na massa mesmo, né? Então, essa conexão com o currículo, com o mundo do trabalho, tanto essa extensão ela tem que estar aliada com aquele curso, né? Sempre pensando nas DCNs, na matriz, no PPC, no PDI. Aí a organização da gestão acadêmica administrativa, porque quando eu mexo com curricularização, eu mexo com uma mudança na minha matriz e eu mexo com a secretaria acadêmica, quer dizer, são os documentos dentro da IES que também vão mudar, né? A articulação da graduação com a pós, e aí existe uma questão da pesquisa numa educação continuada, porque quando você traz para o aluno a possibilidade de projetos de extensão, ele também já vislumbra projetos de pesquisa ali para frente. A melhoria de indicadores, aí no contexto da IES, né? E a redução da evasão da curricularização no currículo e ação. É aquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho um currículo que ele era fechado, e a partir do momento que entrou a curricularização, esse currículo ele acabou dando possibilidade de eu, desde o primeiro semestre, ter teoria e prática, ou seja,
que eu tenho na teoria, eu vou e transponho na prática. Eu chamo de transposição didática. E a sustentabilidade da IES, né? Que a partir daí, a melhoria dos indicadores, a melhoria da IES. Os marcos regulatórios, né? Então, são programas, projetos institucionais, as disciplinas, os projetos integradores também fazem parte, as atividades, as unidades de curricularização e extensão. Então, a curricularização da extensão, proposta de trabalho socialmente referenciado, pertinência social a partir de demandas, problemas e potencialidades reais em que são trabalhadas competências técnicas, hard skills, e humanas, soft skills, alinhadas às DCNs, aos imperativos mercadológicos, à natureza, identidade, o DNA institucional e as exigências do ENAD. Então, isso tudo eu já coloquei para vocês ali. E aí eu tenho o entrelaçamento entre pesquisa, ensino e extensão. A pesquisa ela busca solução para a realidade, o ensino se retroalimenta permanentemente, porque permanentemente a gente está mudando as concepções, e a extensão, que aprende a problematizar a realidade e traz devolutivas para a sociedade. E aí eu tenho algumas diretrizes da Resolução 7, no artigo 5. Ele diz, né, interação dialógica entre universidade e sociedade, caracterizada pelo intercâmbio de experiências e saberes entre universidade e demais setores da sociedade. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade, caracterizada por troca entre áreas de conhecimento, bem como pela interação de modelos e conceitos complementares. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, caracterizada pela integração da atividade extensionista, a formação técnico-científica e cidadã do estudante, o desenvolvimento e a capacitação tecnológica, a produção e a difusão de novos conhecimentos metodológicos. E aí eu digo, leiam a Resolução 7, né? Ela é importante, ali vocês conseguem ter um mapeamento do que precisa ser feito em relação a cada unidade aí a cada IES. Impacto na formação do estudante, caracterizado pela contribuição à formação cultural, artística, técnica, científica, pessoal, social e política. O impacto de transformação social, também caracterizado pela contribuição à inclusão de grupos sociais, e aí quando eu falo de grupos sociais, eu falo de uma inclusão num todo. Então, eu vou pensar naquelas disciplinas que mexem com os indígenas, com o afro, que mexe com os direitos humanos, com a questão racial, com o meio ambiente, né? E ao desenvolvimento de meios e processos de produção, a educação inovadora e transformadora nas formas de intercâmbio de conhecimento e a ampliação de propostas e interlocuções educacionais e pedagógicas formativas, como também a formulação, a implementação e o acompanhamento das políticas públicas prioritária ao desenvolvimento local, regional e nacional. E o comprometimento contextualizado, priorizando as demandas da sociedade, identificado por meio de diferentes instrumentos, que são as avaliações que a gente tem ao redor da IES. E aí, algumas perguntinhas aqui. A curricularização da extensão universitária implica em alteração curricular? Sim, né? Os cursos de graduação adaptarão os projetos pedagógicos às exigências do Plano Nacional de Educação, considerando as normas institucionais da alteração do PPC, ou seja, o ajuste e reestruturação. A inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação deverá considerar as diretrizes curriculares da área para a carga horária mínima, e a gente sabe que a extensão ela tem 10% da carga horária máxima, né? Então, se você tiver 3.200 horas no curso, 320 é a extensão. No núcleo obrigatório, cuidado com a somatória de horas mínimas no núcleo flexível, estágios, entre outros elementos, que serão necessários para respeitar a legislação interna e externa e as peculiaridades de cada área. E por que incluir atividades de extensão universitária nos cursos de graduação? Além de ampliar a formação cidadã dos discentes, vivenciando experiências em consonância com a sociedade, atuando em ações de extensão. O acadêmico contribui para ampliar o impacto e a transformação social, caracterizado pela contribuição à inclusão de grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e processos de produção,
a inovação e transferência de conhecimentos e ampliação de oportunidades educacionais e formativas, como também a formulação, a implementação e o acompanhamento das políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento local, regional e nacional. E como os cursos podem organizar nas modalidades dos currículos. Então, o colegiado, né, o NDE, de cada curso realiza a adaptação, definindo, de acordo com a autonomia, né, que a IES dá também, a inserção, a carga horária da extensão do curso nos currículos. E quais são os tipos de atividades de extensão desenvolvidas? Os programas de extensão, os projetos, os cursos de extensão, eventos de extensão, exibição pública de um produto ou resultado, de trabalho cultural, artístico, esportivo, científico, acadêmico ou tecnológico, que tenha como público a comunidade externa. Prestação de serviço, quando o serviço técnico especializado é disponibilizado à comunidade externa, a demanda deve atender às necessidades da sociedade e estar de acordo com a função social. E aí eu vou lembrar do núcleo de práticas jurídicas na área do direito, que sempre tem essa prática, né, que é uma curricularização, extensão, de estar atendendo a sociedade, atendendo a comunidade externa. E lembramos que a política de extensão prevê que as ações de extensão poderão gerar produtos de difusão e divulgação cultural, né? Então, pode ser na forma de livros, de capítulos de livro, de periódicos, de manual, de jornal, de revistas, de produto audiovisual, programas de rádio e TV, software, produção artística, material pedagógico, apostila, maquetes, enfim, uma série de produto final que pode gerar as atividades de extensão. É necessário ter todos os tipos de ação universitária nos cursos de graduação? Não. Cada curso vai definir a sua modalidade, né? Aquela que vai se encaixar no PPC, vai se encaixar nas DCNs, da melhor forma possível. E quem poderá coordenar esses projetos e programas? Precisa ser o professor da disciplina? Não necessariamente. Pode ser algum outro docente, técnico administrativo, que vai coordenar essas ações, essas atividades, mas precisa ter alguém responsável. Atenção, as disciplinas de estágio obrigatório e trabalho de conclusão de cada curso não poderão ter carga horária contabilizada como extensão. Carga horária de estágio é uma, de TCC é outra, e de extensão é os 10%. Aí, uma reflexão da Imperatório 2021, inclusive ela tem um livro que fala sobre a curricularização da extensão, muito bacana, ele está em PDF na internet. Para além dos arranjos didático-metodológico ou de meros rateios curriculares, que abarque o percentual definido no marco legal, a curricularização é processo, com implicações na concepção de educação, aprendizagem experiencial, a partir de inserção e na continuidade de aproximação com o campo profissional, na arquitetura curricular, no processo avaliativo, nas políticas acadêmicas, de gestão e sustentabilidade da IES. Então, assim, não é prova, ele é um processo, né, um processo contínuo, que o objetivo dele, né, é levar o aluno a ter uma prática muito mais ativa e sair para o mercado de trabalho muito profissional mesmo, experiente. Bom, é isso, agradeço. Meu contato, né, tem meu celular, tem um e-mail, então, qualquer dúvida, estou à disposição dos diretores, dos coordenadores, dos professores. Muito obrigada a todos e boa noite. Olá, eu sou a professora Célia e eu trabalho no DIPEX, que é o Departamento de Pesquisa e Extensão da Uniesp, aqui no centro de São Paulo. Tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações que existem na pesquisa, né? Qual que é a importância da pesquisa dentro do mundo acadêmico, né? Como que nós podemos fazer essa pesquisa e o que nós temos de disponível aqui no Grupo Uniesp em relação à pesquisa. Tá? Eu vou começar aqui com algumas teorias, alguns autores, só para a gente retomar, né? Fazer assim uma retomada dessa questão de pesquisa, tá? Dentro da teoria. Então, vamos lá. O que é pesquisa? Uma
pesquisa, ela pode ser científica ou acadêmica, mas aí tanto faz. Ela tem por finalidade descobrir novos conhecimentos a respeito de temas variados. Então, nós fazemos pesquisa tanto na academia, né, que é a instituição de ensino superior, quanto, né, a pesquisa científica mesmo. Para quê? Para que a gente possa descobrir novas coisas, para que a gente possa ter acesso a novas coisas. É só a gente olhar aí a questão das vacinas, né, a questão de tecnologia, tudo isso só existe por conta de uma pesquisa científica. Lá na academia, que é o nosso métier aqui, que é a universidade, que é a faculdade, essa pesquisa, ela vai trazer inovações? Claro que vai. Porque quando eu olho para as questões que já existem em relação àquele assunto, ou eu trago coisas, né, perguntas diferentes, indagações diferentes, o que vai acontecer? Eu vou levantar novas, vamos dizer assim, novas propostas, novas formas de olhar para aquele assunto, né? Geralmente, o seu ponto de partida é a solução de algum problema ou busca de algumas respostas, tá? E aí tem aqui, né, o exemplo da vacina. Então, eu posso estar procurando uma resposta para alguma coisa, eu posso estar querendo entender melhor um determinado assunto, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pesquisa, né? Eu quero saber como é que eu faço arroz doce. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Google, ponho lá, arroz doce, aparece lá um monte de sites me explicando como fazer arroz doce, e aí eu vou lendo os sites. Isso é uma pesquisa, claro que não acadêmica e nem científica, né? Pesquisa acadêmica, que é o nosso métier aqui, tá? A função é que o pesquisador aprenda algo sobre um determinado assunto e demonstre como ele adquiriu esse conhecimento. E aí o que vai acontecer? Eu vou lá, eu tenho um determinado assunto, esse assunto ele já pode ter sido discutido por N pessoas, mas o que eu posso fazer? Eu faço um levantamento de tudo que foi discutido desse assunto, e aí eu posso chegar a uma conclusão. Eu posso colocar uma nova posição em relação àquilo, à medida que eu vou fazendo isso. Então, eu leio várias questões. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Eu sou da área de educação física, sou formada em educação física, tá? E existem, quando eu fiz a faculdade, que já faz pouco tempo, nós tratávamos a questão do alongamento, quando eu faço o alongamento, antes de praticar atividade física, tá? Bom, então, eu aprendi na faculdade que o correto é você fazer alongamento antes de praticar atividade física. O que aconteceu no decorrer desses anos? As pessoas foram estudando, e em determinados esportes, né, não se faz mais isso. Se faz o alongamento somente após o término da atividade física, e não antes. Tá? Então, olha, tá vendo? Foram estudando, foram olhando o que os pesquisadores falaram, foram fazendo e já trouxeram um outro olhar para a questão do alongamento. Tá? Então, é isso que a pesquisa acadêmica faz, né? Ela pega um assunto, olha para aquele assunto, traz novas perguntas, traz novos posicionamentos, e aí vão mudando, né? O que aconteceu com a questão do alongamento? Pesquisa acadêmica, ela não necessariamente ela vai trazer uma nova descoberta. Esse exemplo que eu dei trouxe uma nova descoberta, tá? Mas isso não é obrigatório. Mas quem faz a pesquisa acadêmica vai estar olhando para aquilo e vai estar fazendo, é o que eu estou falando, vai estar fazendo novas perguntas, vai estar trazendo novas coisas. Pode confirmar que é aquilo mesmo ou pode trazer um novo conhecimento, tá? Pesquisa científica. Pesquisa científica, ela deve seguir rigorosos critérios para validar os métodos e resultados. A pesquisa científica, ela tem o objetivo, tá, de encontrar uma solução para um problema, ponto. Então, nós tivemos aí a Covid, aí foram feitas várias pesquisas científicas para achar a vacina para a Covid, ponto. Tá? Então, ela tem um objetivo específico, de encontrar uma solução para um problema. Para isso, a pesquisa científica ela tem todo um critério, ela tem toda uma regulamentação que ela tem que seguir e ela tem que ser aprovada dentro daquela área. Então, a vacina da Covid teve que ser aprovada pela Anvisa, que é responsável por isso.
E aí cada área tem o seu regional que faz a aprovação daquilo, tá? Então, no caso da vacina, é a Anvisa, no caso da engenharia, é um outro instituto. Então, é necessário isso, tá? Então, a maior parte das pesquisas científicas no Brasil são realizadas dentro das universidades. E aí, assim, por que são realizadas dentro das universidades? Porque na universidade, eu tenho o quê? Eu tenho todo o aparato para poder fazer uma pesquisa. Eu tenho um laboratório, eu tenho biblioteca, eu tenho os livros, eu tenho todo um acervo. E eu tenho todas essas pessoas aí, né, que estão estudando sobre aquele assunto e que se aprofundam naquele assunto. Por isso que elas são feitas na universidade. Tá? Pesquisa científica. Ele deve ser muito rigor em seus métodos, seriedade e rigor. Tá? E aí, os trabalhos desenvolvidos durante a graduação ou pós-graduação podem ser considerados pesquisas científicas, porém, devem seguir os métodos tradicionalmente utilizados. Tá? Então, eu posso fazer uma pesquisa científica na faculdade? Posso, desde que eu siga rigorosamente as regras da pesquisa científica. Senão, ela vai ser só um estudo, tá? Não vai ser uma pesquisa. Bom, científica e acadêmica, embora tenha essa diferença, o que acontece? Elas produzem ciência, elas produzem conhecimento, né? Isso é que é importante. Elas fazem uma discussão do conhecimento, elas trazem novas teorias, elas trazem novos olhares para as coisas, isso é que é importante. Então, não importa se ela é científica, se ela é acadêmica, ela vai trazer uma discussão sobre aquele assunto, que vai trazer novas questões, que vai levantar novos problemas, e assim vai indo, tá? Bom, Severino, tá? Ele fala o quê? Que o ensino superior, então é assim, o ensino superior, tá? É o lugar onde se faz pesquisa, ponto. Na universidade, no ensino superior, ponto, acabou. Tá? Então, é assim, qual é a importância de fazer a pesquisa? Aquilo que eu falei. Primeiro, a gente vai levantar novos conhecimentos, levantar novas questões, descobrir novas coisas, vamos aprender novas coisas, tá? E aí vai enriquecer a nossa vida acadêmica, tanto como aluno como professor. Então, é importante fazer pesquisa, sem dúvida nenhuma, porque isso só enriquece não só a área de conhecimento, mas também vai enriquecer o nosso currículo, também vai enriquecer a nossa aula, né? Porque nós vamos estar trazendo novas coisas para a aula. O aluno que faz a pesquisa vai estar saindo dessa graduação com num patamar, vamos dizer assim, acima, né, do que ele poderia estar saindo. Por quê? Porque ele fez uma pesquisa, ele tem um outro olhar para as coisas, em vez de ficar só naquele básico. Tá? Então, Severino, ele fala o quê? A pesquisa no ensino superior tem 3 premissas. Primeiro, formação profissional dentro de diversas áreas e técnicas resultantes do ensino-aprendizagem. Eu faço pesquisa, eu estou ensinando e estou aprendendo. Eu, professor, eu, aluno, estou ensinando e estou aprendendo. Tá? Formação de cientistas como produto de conhecimento metodológico e de conteúdos de múltiplas especialidades de formação. Eu posso fazer a pesquisa em todas as especialidades, né? E aí, produto do conhecimento metodológico e conteúdos múltiplos. Tá? E formação de pessoas com senso social e reiterado da sua cultura histórica social. Tá? Então, quando eu faço pesquisa, eu faço o quê? Eu estou olhando para a história. Né? E eu posso trazer coisas novas para essa história. Eu estou fazendo parte dessa história. Né? Isso é muito importante. Tá? E aí ele destaca o quê? Que isso demanda em prol da sociedade. Né? Isso vai reverter para quem? Para nós. Né? A vacina, várias coisas aí que aparecem, a vacina, a tecnologia, se você olhar a tecnologia hoje em dia, ela só está como ela está porque as pessoas fazem pesquisa. Né? Eu pego lá o meu celular, abro lá, ele fala comigo, ele procura o que eu quero. Quando? Né? Isso acontece por quê? Porque foram feitas várias pesquisas e chegamos nisso. Então, é em prol de uma sociedade melhor. Tá? Severino também, né, ele foca o quê?
É uma nova forma de aprendizado. Olha lá, focalizando o conhecimento através de metodologias que nos farão conhecer um objeto de estudo. Então, é assim, a pesquisa, ela proporciona outras formas de você fazer, de você conhecer, e não só aquela aula, né? E não só o livro, e não só o slide, né? Então, é assim, eu vou ter que ir lá procurar outras coisas. Então, é uma nova forma de trabalhar, tá? Que traz um outro estímulo, né? Não fica só naquele, lê o livro, olha o slide do professor, decora, responde a prova, não fica só nisso, tá? O conhecimento se dá como construção do objeto que se conhece. Olha só, a pesquisa ela faz o quê? Ela constrói. Isso é que é legal, né? Ele tem um objeto pronto, ela constrói. E a atividade de ensinar e aprender está intimamente vinculada a esse processo de construção do conhecimento. Eu, professor, estou lá dando a minha aula, eu vou fazer o quê? Eu quero que esse aluno faça uma construção do conhecimento. E não fique que nem uma esponja, né? Bob Esponja, só absorve o que o professor fala. Não é só isso, né? O conhecimento, através da construção do objeto, resulta no quê? Em uma inquirição da pesquisa como base de aprendizado, tá? Logo, só se pode aprender pesquisando, certo? Essa é a importância de estarmos fazendo a pesquisa na instituição, de estarmos fazendo a pesquisa na graduação. Eu, aluno, eu, professor. Eu, aluno junto com o professor, eu, professor sozinho, eu, aluno sozinho. A importância da pesquisa é essa. Eu estou descobrindo novos caminhos. E eu estou proporcionando um processo ensino-aprendizagem mais dinâmico para o aluno, né? É o aluno que é protagonista daquilo. Não sou eu, professor, é o aluno que é protagonista. Eu vou estar ali auxiliando. E eu, professor, também fazendo pesquisa, vou estar descobrindo novas formas de fazer isso, tá? E aquilo que eu falei, enriquece, né, o meu currículo, enriquece o meu trabalho, enriquece a minha forma de trabalhar. É isso que é importante, tá? Bom, Marconi e Lakatos falam o quê? O conhecimento torna-se científico e não o conhecimento popular como dantes, né? A pesquisa, ela vai mostrar que aquilo realmente acontece. E não vai ficar só lá no... Ah, você não pode comer... existia uma teoria, na época da minha avó, que você não podia comer manga e tomar leite. Vocês sabem por que isso? Porque nas fazendas o leite era caro. E o fazendeiro, latifundiário, ele vendia o leite. Então, os escravos não podiam comer manga e tomar leite. Eles podiam comer a manga. Mas se eles tomassem leite, eles iam morrer. Então, os escravos paravam de tomar leite, tá? Que o latifundiário vendia esse leite e ganhava maior grana, tá? Mas eles podiam comer a manga, porque a manga o latifundiário não vendia, ele vendia só o leite. A manga estava lá no pé, ele ia lá no pé e comia, não fazia mal. Tá? Essa é a teoria, é uma teoria da minha avó. A minha avó contava isso pra gente. Ela falava, não come manga e toma leite de noite não, que faz mal. E por que de noite? Porque era quando os escravos vinham, né, das plantações à noite, eles iam comer, então eles não podiam tomar leite, eles só podiam comer manga. Tá? Então, isso é o quê? É uma coisa que não é científico. Você tomar manga com leite não vai fazer mal nenhum, tá? Mas que foi criado para uma condição do latifundiário não perder dinheiro, porque senão ele ia perder dinheiro. Imagina os escravos tomando o leite dele, ele ia vender o quê? Né? Então, tá? Então é assim, ó, o conhecimento ele deixa de ser popular e ele se torna científico comprovado. Isso que é importante, tá? É importante ter esse conhecimento popular? Claro que é, até para você saber disso, entendeu? Mas é o científico que vale para provar as coisas e para você fazer as coisas de uma forma correta, tá bom? Severino aborda como o docente precisa direcionar o aluno. Então, estou fazendo a pesquisa, tá, beleza. Só que assim, o aluno não sabe como fazer. Quem que vai ensinar? O docente. Então, é nosso papel, enquanto profissional do ensino superior, ensinar o nosso aluno a fazer pesquisa, porque ele não sabe fazer pesquisa. Tá? Ele não aprendeu ainda. Ele vai aprender aonde? No ensino superior. Tá? Então, é o nosso papel. Quando nós fazemos isso, né, que nós estamos ensinando o aluno, nós também estamos crescendo. Nós também estamos criando conhecimento. Nós também estamos fazendo essa construção.
né? Nós também estamos... Porque ele vai levantar questões que eu nem imaginava que ele poderia levantar. Né? Então, eu também vou começar a pensar, olha, nossa, ele me perguntou isso, que será que... Peraí que eu vou atrás para saber. E aí eu volto lá com a resposta para o aluno. Olha só, eu também estou aprendendo. Né? O aluno está aprendendo, eu também estou aprendendo. Isso é muito importante, é a construção do conhecimento. Bom, aí, a partir de tudo isso, dessa importância da pesquisa, de fazer pesquisa, né? Todo mundo tem que fazer, tem que colocar lá no Lattes, que também é importante. A partir de tudo isso, o que a Uniesp oferece em matéria de pesquisa, tá? Nós temos os programas que é o PROPIC, tá? O PROPIC é um programa de pesquisa e iniciação científica que é desenvolvido pela instituição, né, pela IES, tá? E ele possui uma comissão científica, na qual tem um regulamento e os trabalhos são apresentados em colóquios, em eventos, etc. Esses trabalhos, eles são feitos no decorrer do curso, do ano, enfim, né, tem todo um regulamento. Tá? E aí os alunos podem apresentar esses trabalhos nos colóquios da Uniesp ou podem apresentar em outros lugares também. Onde tiver aí outro evento, ele pode ir lá e apresentar também. Mas a ideia do PROPIC é que o aluno faça uma pesquisa mesmo, tá? Uma pesquisa de fato e traga algumas coisas, tá? Então, esse é o PROPIC, nós temos disponível. Nós temos os núcleos de pesquisa. A IES, ela pode formar o seu núcleo de pesquisa, tá? Ela não precisa esperar acontecer, tá? Ouvir um grupo. Não, ela pode formar o seu próprio grupo de pesquisa e organizar esse grupo de pesquisa para os alunos fazerem a pesquisa, tá? E nós temos os colóquios da Uniesp. A Uniesp promove aí colóquios, né? A professora Rosa Belotto, né, fazendo aí os colóquios com os mais diversos assuntos, nos quais são apresentados trabalhos que foram feitos nas universidades, nas faculdades, tá? E nós temos também as revistas acadêmicas. Então, vamos lá, eu fiz a minha pesquisa, tá bom, fui lá, fiz a minha pesquisa sobre inclusão do aluno com deficiência, perfeito. Fui lá, fiz todo o meu trabalho. Eu publico isso aonde? Como é que as pessoas vão saber que eu fiz esse trabalho? Quando eu tenho a revista acadêmica. Né? Além dos colóquios, além dessa apresentação, só que o colóquio ele acaba sendo uma coisa mais regional. Tá? Uma revista acadêmica, ela vai estar lá, na OSJ, vai estar lá, e aí qualquer um pode acessar. Tá? Então, olha só, a importância de fazer a pesquisa e de publicar essa pesquisa em eventos e também publicar em revistas acadêmicas. As IES têm as suas revistas acadêmicas que podem utilizar tudo isso para fazer as suas publicações. Tá? Então, aqui estão as referências bibliográficas, né, de toda essa fala minha aqui, mas o que eu quero fechar é assim: a importância de fazer pesquisa para o aluno, para a instituição, para o professor e, principalmente, em primeiro lugar, para a construção de um novo conhecimento. Tá bom? Nós vamos mandar todo esse material para vocês, tá? Não tem problema nenhum, vamos mandar, inclusive do PROPIC, né, dos núcleos de pesquisa, nós vamos mandar tudo de novo, dos colóquios para vocês. E eu estou encaminhando para vocês um questionário, tá? Para vocês responderem para mim algumas perguntinhas. São 4 perguntinhas básicas para vocês responderem para mim, para a gente continuar esse trabalho de pesquisa. Um bom trabalho a todos e muito obrigada.